Fechei meu primeiro contrato de gestão de tráfego, serviço de marketing digital e agora, o que eu faço? Era tão difícil vender, comecei a vender. Que tipo de ponto eu preciso alinhar com os clientes antes de começar a minha prestação de serviço? Ele contratou, ele pagou, assinou o contrato. Você sabe que nessa super aula de sexta eu sempre entrego aqui de graça um conteúdo muito rico que nem curso pago, na maior parte nem dos cursos pagos você encontra, esse é meu compromisso aqui com você. E especialmente trazer uma visão da prática, da trincheira, o que eu faço aqui também na nossa agência, para você aplicar na sua própria agência, na sua própria empresa, não necessariamente você tem uma agência, beleza? Então você sabe que é um conteúdo técnico para quem quer crescer, quem quer ganhar dinheiro prestando serviço com marketing digital, quem quer vender muito, reter muitos clientes. Então é legal que você fique aí com papel e caneta para fazer as anotações, tá bom? E olha só, não sei se você está assistindo agora na estreia, aqui na sexta, ou assistindo em algum outro momento, mas eu queria lembrar que você pode se conectar comigo também, cara, em outras frentes. No Instagram, se você quiser tirar alguma dúvida, você pode entrar lá no @nagel.guilherme. Nem sempre eu respondo rápido, até eu não sei até quando eu vou conseguir responder todas as pessoas, mas eu respondo de graça todas as dúvidas que me mandam por lá e fico muito feliz, especialmente de ouvir os elogios de vocês. Eles estão vendendo, estão crescendo, fico muito honrado e grato por isso, né? Tem um Telegram também, tá aqui na descrição, então eu lembro das principais aulas, tem conteúdos exclusivos, você pode participar. O podcast, o pessoal falando muito bem, né? Eu coloco as principais aulas, alguns conteúdos também diferenciados lá no Spotify, Vendedor 18Cast. E no YouTube, se você me acompanha, se você está aprendendo a vender, deixa eu pegar um negócio aqui. Se você não se inscreveu no canal, vou jogar isso aqui agora. Não, você tem que se inscrever no canal, ativa as notificações, ok? Eu tenho certeza que você vai ser lembrado das principais aulas e vai crescer muito mais, ok? Na prática, vamos lá, eu vou tratar alguns pontos específicos e a importância de cada um deles. Por que eu faço isso depois da venda? Inclusive, a gente mudou até recentemente um formato, então depois de toda a venda a gente apresenta um vídeo também para os clientes, um vídeo de educação no próprio briefing, né, em que eu falo todos os principais pontos e a maior parte deles eu vou citar aqui para você, ok? Sempre comece, cara, você fechou o contrato, negócio, meu cara, beleza, pagou. Primeiro ponto que você tem que fazer, cara, quando você for fazer o briefing, né, esse encontro de alinhamento, começa agradecendo o cliente, cara. Já traz, por quê? Porque olha só, às vezes foi penoso para ele também fazer a contratação, para você foi uma negociação mais desgastante, então agradece, poxa cara, muito obrigado pela confiança, não vai faltar esforço da minha parte. Agora olha só, a responsabilidade é comigo, eu vou transformar você em numa máquina de venda, vou me esforçar para isso. Você gera essa expectativa também, isso é salutar, você não vai prometer o que você não vai entregar, mas agradece e deixa ele com esse coração de expectativa, porque tudo que você vai falar agora, pontos de alinhamento, são mais responsabilidades dele do que sua, beleza? Então, aqui na bula eu vou deixar um parênteses, tá? Você não precisa fazer isso, especialmente se você está começando, você não precisa fazer isso. Se a sua empresa já é maior, sua agência é maior, acho que vale a pena considerar. Aqui na Brooklyn, a gente pode desistir da contratação, no briefing. Se ele perceber que alguém prometeu algo para ele que não é verdade. Então eu dou essa liberdade para o meu cliente. Ele pode inclusive desistir agora. Ele assinou um contrato, ele pode desistir se ele não estiver alinhado com pontos que para a gente são inegociáveis. Lógico que você não pode fazer isso se você está começando, eu recomendo que não faça, né? Porque talvez aquela grana que está entrando ali, 1 ou 2, 3 contratos por mês, eles fazem toda a diferença no seu orçamento, né? Mas é um argumento, cara, é um contra-argumento, né, que a gente traz para o cliente para ele entender que eu não estou pegando a grana dele de qualquer custo. E no nosso formato, que por a minha agência aqui eu tenho mais de 60 pessoas. Então eu não ganho se o cliente ficar 1 mês ou 2 comigo. Para ele se pagar, ele tem que cumprir um contrato, pelo menos conosco. Eu vou falar como a gente faz isso, de que forma e quanto tempo a gente faz esse contrato, ok? Então isso fica aqui como uma estratégia inicial, ok? Na sequência, a gente passa também alguns poucos depoimentos, explicando, né, reforçando ainda mais a nossa autoridade. E aqui vem o primeiro ponto, que você tem que tratar com o seu cliente. Fala para ele quais são as características dos clientes que têm resultado com você. E aqui você já começa a moldar o coração dele sobre o seu perfil de trabalho, né? E o que eu explico que a principal característica dos clientes que tem resultado e você tem que fazer isso com o seu cliente, ó, vamos colocar aqui. O nosso contrato mínimo aqui na agência é de 8 meses. Se você está começando, você não vai conseguir fazer contrato de 8 meses de cara. Provável, né? Na maior parte. Você pode fazer um contrato de 3 meses, de 4 meses. Quando a gente começou, nós não tínhamos contrato. Eu vendia sem contrato. Não é a forma mais segura, mas pode acontecer. Às vezes, se você está com algum tipo de dificuldade, né, receio,
Você pode iniciar sem contrato, não é a minha recomendação, ok? Eu recomendo que você inicie pelo menos com 3 meses para você, não é nem pela parte da grana só, mas é por alinhamento de expectativa. A gente faz um contrato de 8 meses. Vamos botar aqui de 1 até ao 8º mês. Presta atenção nisso aqui. E a gente eu explico para o cliente, cara, você sabe qual é o cliente que mais tem resultado conosco? Vamos botar aqui que aqui é o 2º mês, aqui é o 3º mês, o 4º, o 5º, o 6º e o 7º. Isso aqui é uma linha, né, numa linha do tempo. O cara que mais ganha dinheiro, que cresce conosco, eu tenho clientes aqui conosco há quase 11 anos, né, desde que a gente começou a agência, é a pessoa que não coloca a sua expectativa nos primeiros 3 meses, ou não coloca toda a sua expectativa nos primeiros 3 meses, especialmente no período de 45 dias, ok? Essa é a principal característica de um cliente que mais tem resultado conosco, que você tem que alinhar isso com o cliente, porque ele já te pagou, ele já contratou, então você tem que mostrar como vai funcionar o trabalho. Porque é lógico que você vai, por mais que você tenha conhecimento no segmento dele, digamos que você é atendendo uma imobiliária, você já atendeu outros corretores de imóveis. Você sabe que o jogo muda de acordo com o perfil da empresa, com o momento, tem inúmeras sazonalidades. Então, por mais que você tenha um nível de conhecimento, você vai ter que, obviamente, a ferramenta vai ter que entender também como essa empresa se comporta na internet e você também vai ter que fazer alguns testes. Você não vai colocar todos os ovos na mesma cesta, você não vai gastar o dinheiro dele de forma desorientada. Então explique isso no começo. Pessoal, se você quer crescer, o problema às vezes da empresa pequena, de quem é o empresário, é porque ele pensa como empresa pequena. Pensa como empresa grande, cara. Okay? Porque o cliente começa a sentir segurança na forma que você está tratando ele. Então o primeiro ponto é você dizer quais são as características para você dos clientes que têm resultado. E a principal delas, obviamente, é esse alinhamento de expectativa, perfeito? Porque você vai trabalhar, conforme eu vou explicar aqui, para a construção da máquina de venda dele. E não provavelmente por ele ter resultado em 1 mês só, ainda que seja no começo, beleza? Segundo ponto que você tem que dizer para o cliente, cara, que tá cheio de fórmula mágica na internet. Tá ou não tá? Você já não comprou curso de alguém que prometia, chegou na hora do curso e não entregava? Ou fui só eu que fiz isso? Né? Tem muita gente que faz isso. Então tá cheio de fórmula mágica, como ganhar dinheiro no online, no digital, uma hora. Você tem que falar para ele, cara, que a maioria desses conteúdos, não são todos, é lógico, eles não condizem com a realidade, não são condizentes com a realidade. Então você não é adepto de prometer para o seu cliente uma fórmula mágica. Todo o resultado que você traz para os seus clientes é fruto de muito esforço, de entrega, de testes, de análise, de pesquisa. E por isso você retém os clientes por muito tempo. Você vai falar para ele, ok? E essa conversa que você está tendo com ele, que eu espero que seja a princípio uma conversa, no futuro pode ser um vídeo, na medida que a sua empresa vá crescendo também, ela é uma conversa realista pela importância que ele tem para você. Então aqui, cara, aqui não é uma fórmula mágica. Por mais que a gente tenha inúmeros clientes, você pode falar para ele diversos resultados, depoimentos, o trabalho é fruto de muito esforço, suor, entendimento, planejamento, estratégia. E ele tem que ter essa noção para você. Emendando aí, cara, você já vai fazer você vai começar a se posicionar frente às outras empresas, agências, prestadores de serviços, gestores de tráfego. Você vai dizer, olha só, tem muita gente, cara, que precisa vender a qualquer custo, que fecha negócio a qualquer preço, que promete demais. Eu quero dizer para você, meu cliente, esse não é o meu perfil. Obviamente eu conversei com você, eu negociei, eu me esforcei para você estar conosco, porque eu acredito que eu posso gerar transformação na sua empresa. Eu acredito naquilo que a gente faz. Entretanto, eu não coloco cliente aqui de qualquer maneira. Se eu não posso ajudar, eu não coloco. Por isso tem que ter noção que algumas coisas que às vezes vamos pensar assim, se elas não puderem dar resultado para você, eu vou ser o primeiro a te dizer, ok? Um outro ponto fundamental que você tem que alinhar com ele é a construção da máquina de vendas. Eu falo muito isso sobre aqui no canal. O que mais importante do que ele vender no primeiro dia é você construir uma máquina que vai fazer com que ele venda sempre. Vou fazer uma pergunta para você. Você quer que eu dê para você R$100 agora? Ou que eu trabalhe nos próximos 4 ou 5 meses para que todo mês você ganhe R$100? O que é melhor? A pessoa imediatista vai dizer, o curto prazo. Mas a pessoa séria, inteligente, vai dizer, não, é o médio e longo prazo. Porque eu não vou ganhar só 100. Talvez eu ganhe 500, 600, 1.000, 2.000, eu não tenha limite. E é isso que você vai fazer na conta dele. Por isso que ele precisa cumprir um objetivo mínimo de tempo, que é o que você está estipulando. Porque você vai trabalhar para montar a respectiva máquina de venda do seu cliente. E para montar uma máquina de venda, pessoal, você tem que se proteger e por isso a minha recomendação do contrato.
Esses dias eu até assisti uma pessoa muito legal que fala sobre vendas na internet, sobre prestação de serviço. E a pessoa falou, olha, você não precisa ter um contrato, você tem que entregar resultado. Não é assim que as coisas funcionam na prática. Não sei se talvez a pessoa pensa, ela não está talvez mais tão inserida num contexto de prestação de serviço, né, mais na parte talvez de venda de um produto, de um curso. É uma pessoa muito séria, que eu gosto. Mas eu digo para você, não é assim. Você tem que ter um contrato como proteção. Por quê, cara? Porque ainda que você faça tudo certo, quando a gente fala de gestão de tráfego, às vezes tem variáveis que você não controla e o resultado não aparece. Se você não amarrar isso em relação à expectativa do seu cliente, é provável que ele não vai renovar. Se você não tem algo segurando ele, a única coisa que ele vai olhar, que é um fator que vai dizer para ele continuar ou não, é a parte da grana, da venda, da captação de clientes, de leads. E não é só isso, você está focando na construção da máquina. Então tenha um contrato que vai resguardar você e que vai alinhar a expectativa do cliente. Ainda que você não vá cobrar esse cara na justiça. Nunca coloquei, não que a gente não vá fazer, mas nós nunca cobramos um cliente na justiça que não cobrou, que não honrou um contrato, né? A gente sempre tentou conversar, negociar, a maior parte desses caras pagam a multa, né? Por que a gente faz isso? Porque eu quero também ter um relacionamento saudável, mas eu preciso alinhar um tempo de expectativa. Então tenha um contrato. Guilherme, qual é o período ideal? Às vezes você ganha dinheiro em um mês. Quando nós começamos, o cliente pagava a primeira taxa, a gente já ganhava dinheiro. Sabia disso? Tinha lucro ali. Hoje não. Hoje tem uma operação mais robusta pelo nível que a gente investe em marketing, toda a estrutura que a gente tem. Eu preciso fazer ele ficar 3, 4, 5, 6 meses, ele cumprir um contrato para ele me dar lucro. Então, no mínimo, cara, de 3 a 4 meses, até para alinhamento de expectativa, precisa ser transparente e verdadeiro com o seu cliente. Falando em expectativa, é o que eu vou tratar aqui de novo, ele precisa olhar para o médio e para o longo prazo. É o que você falou lá no começo, você tem que falar isso para ele, não tem vergonha não. Você tem que falar isso para ele. Você precisa olhar para o médio e para o longo prazo. As outras pessoas querem vender a qualquer custo. As pessoas querem tirar o seu dinheiro a qualquer custo. Eu prefiro não ter você como cliente, mas falar a verdade e pensar no relacionamento a longo prazo, porque é assim que a gente vai conseguir crescer e trazer resultado para você. E esse tipo de informação, sabe aquela questão assim, não preciso do seu dinheiro, você compra se você quiser, você ganha mais autoridade, a sua reputação aumenta. Um outro ponto que você tem que tratar com o cliente fundamental, tá? Você vendeu Google Ads, Facebook Ads. Você tem que dizer para ele que só o tráfego sozinho não resolve o problema, que tem outros fatores. Então, cliente, quais são os outros fatores que ele tem que observar? Que é interessante que ele utilize lá as redes sociais, que ele faça postagens, que ele use os stories, que ele gere um conteúdo talvez para ter um posicionamento orgânico, caso ele tenha um site ou algo nesse sentido, ok? Então explica para ele quais são os outros pontos importantes, além da gestão de tráfego. Você não tem que colocar uma carga excessiva. É lógico que se a gente fala de estratégia na internet, a compra de mídia é o que dá mais resultado, né? Mas você não pode colocar uma carga excessiva ou toda a carga em cima só do que você vai fazer. Vou dar um exemplo. Tem inúmeros clientes, cara, que você vai lá, faz um baita de um trabalho, joga tráfego para uma landing page, captura os contatos, e o cara não atende o cliente, não atende. E aí você vai lá cobrar, pois é, eu não sabia. Não, você tem que atender o seu cliente bem. Tem outros casos piores ainda, né? Que hoje você vai lá e faz um teste, tá tudo certinho, rodando na landing page do cara, capturando, enfim, né? O cliente pensa que não está dando resultado, vai ver tem um vendedor lá, morto, lá, que não está nem aí para essa estratégia, que não atende bem os clientes, entende? Então, você tem que explicar quais são os outros fatores que dependem dele, cliente, para que aquilo que você está fazendo dê resultado, perfeito? E quando a gente fala de campanhas, é fundamental que você alinhe o tempo de maturação das campanhas, não é só a expectativa. Pessoal, a gente atende aqui na empresa, não sei que momento você está vendo esse vídeo, né? Mas estou gravando esse vídeo em julho de 2022. Nossa, eu tô meio perdido, junho de 2000, eu estava rindo ali. Junho de 2022. A gente tem 700 clientes ativos, pouco mais do que isso aqui na agência. Mas nesses últimos 10 anos, sei lá, a gente atendeu 3, 4 mil empresas, né? Então eu tenho um pouco de propriedade para falar. Por mais que você faça tudo certo, a própria ferramenta tem um tempo, uma fase de aprendizagem, que pode ser em alguns casos alguns dias, pode ser algumas semanas,
tem um tempo de maturação. Eu lembro que uma época, né, o Google falava lá em uma semana, 10, 15 dias. Hoje se fala em um mês. Né, em algumas Facebook, às vezes você fala em 7 dias, mas depende. Que a própria ferramenta entendendo o que está acontecendo. Né? Hoje se usa muito aprendizado de máquina, né? Então, se usa muito nessa inteligência de máquina, então você conta bastante com software, né? Com Google, com Facebook, com TikTok, com LinkedIn, assim por diante, perfeito? Então você tem que entender que não é de uma hora para outra que as coisas acontecem, você precisa alinhar isso com o seu cliente. São pontos importantes. Um outro detalhe é você explicar para ele sobre a frequência de otimização na conta. Perfeito? Às vezes o cliente pensa, cara, que você vai ficar 24 horas por dia lá na conta dele, ele investe 500 pila de crédito. Não é assim que funciona. Você tem que fazer uma otimização, e essa otimização tem lá o tempo de maturação, a entrega, o resultado, depois você vai fazer uma avaliação, e é sempre assim, é um ciclo que nunca para, perfeito? Então você vai explicar para ele que às vezes você pode estar todos os dias, por muito tempo na conta dele, e às vezes vai passar 1, 2, 3 dias sem você olhar a conta, sem necessariamente você mexer na conta, mas você está monitorando. Faça esse alinhamento com o cliente. Não tenha vergonha de falar isso. Você está sendo transparente. Essas são as regras do jogo para que ele tenha resultado. Um outro ponto sobre a otimização de cliente. O que você vai lá? Vai lá você é técnico, né? Você é um consultor de marketing digital e, poxa, faz várias coisas na conta do cara. Pá. Nossa, agora vai dar resultado. Vem o cliente à noite lá. Não, cara, isso aqui eu não concordo. Pá, não faz. Não, você tem que falar para ele, se ele está contratando um especialista, agora, quem está liderando ali as campanhas, ou qualquer outra ação de marketing digital, estou falando aqui sobre gestão de tráfego, mas qualquer outra ação de marketing digital, é você, prestador de serviço. Então, se o cliente assistir um vídeo, quer dar alguma sugestão, quer ajudar de alguma forma, ele pode comunicar você e você faz as mudanças, para não atrapalhar na estratégia que você executou, que, como eu expliquei agora, não vai dar resultado, ou não necessariamente não precisa dar resultado de uma hora para outra, perfeito? Então alinhe todos esses pontos com o seu cliente. Outro detalhe, aqui na agência, a gente usa um termo pausa, né, para os clientes que de alguma forma não estão alinhados conosco. Um exemplo. Se o cliente está atrasado, nosso pagamento é sempre pré-pago, né? Talvez não renovou a assinatura no cartão, deu algum problema, ele esqueceu de fazer o pagamento e tal, a gente fala que ele vai para pausa, a gente para de trabalhar na conta dele naquele período. Um outro ponto, quando ele não coloca crédito na conta, por mais que ele está me pagando, como é que vai fazer? Como é que eu vou mexer na conta desse cara? Então você tem que alinhar com o cliente quais são ali os pontos, os requisitos, né, para você continuar trabalhando. Fulano, olha só, você vai pagar crédito na conta lá por boleto, eu vou mandar para você pagar o boleto, você tem que pagar. Vai ser no cartão de crédito, tem que olhar em relação a essa parte de limite. Deixa tudo alinhado, ele não pagou você. Olha, uns 7 dias de atraso eu vou pagar, o trabalho é interrompido. Você tem que explicar quais são os pontos que vão fazer você em algum momento parar de trabalhar, ou parar de trabalhar por certo período. É fundamental. E lógico, isso aqui é uma recomendação e ele pode se tornar também uma boa prática, né? Avalie a satisfação dos seus clientes. Por mais que você tenha poucos clientes, avalie a satisfação dele. Você pode mandar uma pesquisa, né, o popular Net Promoter Score, lá, o NPS, ou formulário simples, ok? Então isso fala para o cliente que em tempo você vai conversar com ele para avaliar também a satisfação dele. A maneira como você vai atender, isso é fundamental, ok? Por que eu estou explicando essas questões? Porque tem gente que não tem ideia como é a operação no dia a dia. E se você pega 2, 3 clientes, você consegue, cara, lidar bem, tranquilo. Na hora que você ficar com 10, com 15, com 20, o negócio vai ficar mais acelerado. Então você precisa alinhar esses pontos, porque talvez você não vai conseguir atender na velocidade que o cliente imagina que você vai atender, ok? Você tem um contrato. Esse contrato é de 3 meses, ou de 4, ou de 6, ou de 8, ou de 12. Okay? Depois que o cliente cumpriu um contrato, ele precisa assinar um outro contrato para continuar com você, você tem que alinhar esses pontos. No nosso caso, não. A partir do período mínimo, ele continua conosco pela satisfação dele. Só que a cobrança ela é renovada automaticamente. Então, se ele não manifestar nenhuma vontade de desistir, de interromper o trabalho, eu vou continuar cobrando lá no cartão dele. Então, eu tenho que explicar isso para ele. Ó, fulano, passou esse período, se você quiser desistir, você vai nos comunicar aqui sem problema nenhum. Mas se você não comunicar, a gente entende que você está satisfeito e quer continuar. Explique com o cliente como vai funcionar. É uma renovação automática?
você pode colocar lá que o contrato é renovado automaticamente. Senão, não é uma renovação automática, então você tem que explicar qual é a forma que você vai fazer para dar sequência. Até uma dica que eu não recomendo que você vá lá e tente, como diz outra, vamos fazer um outro contrato, ou renovação automática, ou continua depois pela satisfação dele, ok? A minha orientação. É interessante que você tenha um formato de prestação de conta. Como é que você vai fazer? Vai mandar relatório? Você vai usar lá o Supermetrics? Vai usar lá o DashGo? Você vai usar lá o Google Data Studio? Como é que você vai fazer? Recomendo que você tenha esses relatórios, então você tem que avisar para o seu cliente como você vai prestar contas para ele, perfeito? Os relatórios são semanais, são mensais, são quinzenais. Alinhe todos esses pontos para você ter um cliente satisfeito, especialmente que confie em você. Você vai atender bem, você vai entregar e você vai mostrar que você é profissional. Faça esses alinhamentos sem receio, sem medo de o cliente talvez ter uma falsa impressão, uma impressão errada a teu respeito. Porque tem uma velha máxima que eu falo, né? É melhor você ser esbofeteado pela verdade do que acariciado pela mentira. Então o cliente tem que entender isso, que esses pontos você está tratando com ele, alguns deles estão meio indigestos, são fundamentais de tratar agora, para que vocês não tenham um problema lá na frente, ok? Espero que esse conteúdo tenha ajudado você que está montando a sua agência, está começando a vender, está aplicando as técnicas aqui do canal, né? Eu fico muito feliz, cara, porque recebo diariamente feedback de vocês, especialmente lá no Instagram, no lago.guilherme, das vendas, do resultado, através dos argumentos. Eu senti necessidade de explicar isso aqui porque tem muita gente me perguntando sobre o primeiro contrato, falando a respeito nos últimos tempos. Então, faça esse alinhamento com o cliente. Como eu comentei hoje, a gente faz por vídeo isso, né? Então, um vídeo gravado depois no briefing, mas você pode fazer se você está começando pessoalmente, né, numa call, explicando ponto a ponto, para que lá na frente, se um dia der um problema, você já tenha alinhado todos esses detalhes, tá bom? Quer entrar no canal do Telegram? É gratuito, tá aqui na descrição se você quiser participar. E obviamente para assistir todas as aulas aqui no YouTube e ser lembrado delas, você pode se inscrever, ativar as notificações. E eu comentei no início do vídeo que tem também um podcast, Vendedor 18Cast. E se você quer assistir todos os conteúdos, ouvir as aulas enquanto faz um exercício físico, igual eu corro, ou enquanto está cozinhando, enquanto está limpando a casa, enquanto está trabalhando, fazendo qualquer outra coisa, você pode ir lá no Spotify. Beleza? Tamo junto, bora vender, um super abraço e vamos para cima. É isso aí.